Cheguei! Eu sou a Paula Frati e hoje eu tô aqui para falar sobre autoconhecimento. Um termo que é muito utilizado pelas pessoas, tá na moda, nós psicólogos adoramos essa palavra, autoconhecimento. Em busca do autoconhecimento, é quase que um mantra para os psicólogos. A grande verdade é que o autoconhecimento é de fato muito importante. Você já parou para pensar que o autoconhecimento é fundamental na criação dos filhos? Se você ainda não parou para pensar nisso, eu te convido a refletir algumas questões importantes aqui comigo. E a primeira questão que eu quero refletir é: quem somos nós? Que profundo isso, né? Mas eu não vou ficar filosofando sobre essa pergunta, mas eu quero refletir que nós somos o resultado de todas as pessoas que passaram pelas nossas vidas e de tudo o que aconteceu nas nossas vidas. Então, eu, Paula, sou resultado de tudo o que já me aconteceu até hoje. O meu passado, as pessoas que passaram pela minha vida me constituem, fazem eu ser quem eu sou hoje. É por isso que nós devemos ser muito gratos às pessoas que passaram pelas nossas vidas e também a todos os acontecimentos, sendo bons ou ruins, porque eles fazem parte de quem somos. E isso é muito importante. Então, quem é você? Você é o resultado de todas as pessoas que passaram pela tua vida e de todas as vivências boas e ruins que você coleciona. Ah, Paula, mas o que isso tem a ver com eu ser mãe de uma criança? O que isso tem a ver com o meu papel materno? Tem tudo a ver. Porque o seu papel materno, ele é construído muito antes de você se tornar mãe. Você aprende a ser mãe desde pequenininha, quando você começa a brincar com bonecas e você reproduz o que a tua mãe, os cuidados que a tua mãe tinha com você, você reproduz nas bonecas. Aqui no meu consultório eu vejo isso acontecer muito. Às vezes eu vou brincar de boneca com as crianças, com as meninas e com os meninos também. E às vezes eles dão bronca, como os pais fazem. O carinho, o cuidado, é como eles recebem esse carinho e esse cuidado. Porque diz respeito à maneira como essa criança tá vendo esses pais serem pais. Então, muito da mãe que você é hoje diz respeito à mãe que você recebeu, à mãe que você teve. O papel materno da tua mãe. Você aprendeu a ser mãe com a tua mãe. Nossa, Paula, mas eu tive uma péssima mãe. A minha mãe não cuidou de mim, a minha mãe não me deu carinho, não me deu apoio. Ou eu não tive mãe. Minha mãe faleceu, eu era muito pequena. Então, várias situações como essas também influenciam no papel materno. A falta também é presença. O fato de você ter uma negligência materna na tua vida também diz muito da mãe que você é hoje. Então, o papel materno, ele é construído desde muito cedo, muito cedo. Lógico que nós vamos lapidando isso ao longo da vida. E quando você de fato decide ser mãe, você precisa rever e revisitar a tua essência, a tua infância. Você precisa revisitar a mãe que você teve ou a mãe que você tem até hoje, para que você possa construir o teu papel materno, para que você possa construir a mãe que você deseja ser. Eu falo muito de papel materno, papel paterno, e eu vou explicar um pouquinho o que eu quero dizer com papel, porque eu acho que para mim às vezes é muito óbvio, porque eu trabalho muito, tá? Faz muito parte do meu vocabulário e talvez não seja tão óbvio para as pessoas que me ouvem. Então eu vou explicar rapidamente o que eu quero dizer com papel. Imagina que dentro de nós existe uma galera, a galera interna. E
Dentro de você tem uma galera interna, dentro de mim tem uma galera que mora dentro de mim. Quem que é essa galera? Quem são essas pessoas que moram dentro de mim? Essas pessoas são as pessoas que eu já fui. A Paula criança, a Paula bebê, a Paula adolescente, a Paula que eu sou, a Paula psicóloga, a Paula filha, a Paula amiga. Nós desempenhamos na vida diversos papéis. Eu, quando eu venho trabalhar, eu exerço o meu papel profissional. Então, não dá para eu trabalhar de biquíni, por exemplo, porque não cabe. A Paula que usa biquíni é a Paula que vai na praia, a Paula que vai numa piscina, não é a Paula que vem trabalhar. Então, a gente precisa saber qual papel tá protagonizando uma cena para ser coerente. Senão fica uma coisa muito bagunçada. Então, imagine que a tua vida é um palco de teatro e que todos os seus papéis estão alinhados. E você leva à frente o protagonista, quem vai protagonizar aquela cena. Então imagina que aqui estão todos os meus papéis. Quando eu venho trabalhar, quando eu venho gravar um vídeo para vocês, quem eu trago para protagonizar a cena? A Paula, psicóloga, certo? Então quem protagoniza a cena é a Paula, psicóloga. Quando eu estou atendendo um paciente, quem protagoniza a cena? A Paula, psicóloga. Agora, quando eu estou com os meus amigos, quem protagoniza a cena? A Paula, psicóloga, sai de cena, ela vem aqui pro fundo e quem vem protagonizar a cena é a Paula, amiga. É por isso que eu digo muito para os meus amigos. Porque óbvio que a gente conversa e reflete e dá conselhos e dá pitaco na vida dos outros. Porque eu, como amiga, eu faço isso mesmo. E alguns amigos falam pra mim, Paula, preciso que você seja minha psicóloga. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu sou muito melhor psicóloga do que as minhas conversas de bar. As minhas conversas de bar ficam no bar. Não tem nada a ver com o meu papel profissional. Porque as pessoas acabam confundindo. Então, ter essa clareza de quem tá protagonizando a cena é muito importante. Então, a gente tá falando aqui do papel materno, certo? Você vem construindo o seu papel materno desde a sua infância, mas você ainda não precisou que o seu papel materno protagonizasse nenhuma cena porque você não tem filhos. Vamos imaginar uma situação aqui. Mas aí você decide engravidar. Então você precisa ajeitar esse papel. Você precisa fortalecer esse papel. Você precisa dar estrutura, pôr uma roupa nesse papel, porque ele precisa protagonizar a cena. Ele vai protagonizar a cena em algum momento. Então a construção do papel é muito... Eu tô falando tudo isso, né, de construção de papéis, para vocês entenderem um pouquinho, né, quando eu falo de papel materno. Então, revisitar a sua infância é você pegar o seu papel materno, colocar o seu papel materno como protagonista daquela cena e você cuidar daquele papel. O que é cuidar daquele papel? É se informar, é aprender a ser mãe, é você... Porque mães, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, e imaginam, mães não nascem mães. Não existe instinto materno. A maternagem, ela é aprendida, ela é desenvolvida. Porque se a gente acredita que existe instinto materno, a gente cai num perigo de achar que toda mãe tem que ser boa. E que toda mãe sabe tudo. E as mães não sabem tudo. E elas não precisam saber tudo. Porque não existe um instinto materno. Existe uma disponibilidade muito grande de se tornar mãe. De ser mãe. E de ser a melhor mãe possível. Então, quando você está protagonizando a cena, quando a mãe está protagonizando a cena, é muito importante ela conhecer os próprios sentimentos, as suas dores, as suas frustrações, os seus sonhos. As mães começam a projetar a vida dos filhos antes de ter filhos,
Quantas mulheres que nem estão grávidas, mas já sabem qual é o nome do filho, se for menino, e qual é o nome da filha, se for menina? Quantas mães que nem estão grávidas já sabem onde os filhos vão estudar, como é que vai ser o quartinho, se o quartinho vai ter um berço, se vai ser um quartinho montessoriano, se vai fazer X, Y, Z, se vai educar daquela ou daquela maneira. As mães já começam a projetar sonhos. Ai, eu queria muito que meu filho fosse assim, eu queria muito que o meu filho fosse assado. E isso aumenta de uma maneira assim exponencial quando a mulher engravida. Porque aí as projeções, elas se tornam mais reais. Ai, agora eu tenho um filho na minha barriga, então agora eu posso projetar, então agora eu tenho mesmo que escolher o quartinho dele, então agora eu tenho mesmo que escolher um nome, as roupinhas que ele vai usar. E aí começa aquela fantasia, aquelas projeções. E aí você imagina que o teu filho vai sentar na idade adequada, você imagina que o teu filho vai andar na idade adequada, vai começar a falar, e daí ele vai na escolinha, e aí de repente você tem uma criança com algumas dificuldades, como no caso das crianças com TDAH. Você tem uma criança super agitada, que não para quieta, que faz com que você perca a paciência a todo momento. E você começa então a se frustrar, porque não foi aquilo que você planejou para o seu papel materno. A mãe que você idealizou tá em falta, ela não tá conseguindo se realizar, porque veio um filho totalmente diferente daquilo que você idealizou. Não tô dizendo, eu tô falando diferente, eu não tô dizendo nem pior ou melhor, não é isso, tá? Mas eu imagino que nenhuma mãe deste mundo, nenhuma mulher imagina ter um filho super hiperativo. Nenhuma mãe desse mundo imagina dar uma medicação para uma criança. Nenhuma mãe desse mundo imagina que o filho vai ter tantas dificuldades na escola, nos relacionamentos. Não é isso que vocês imaginam. E se você tem um outro filho e uma outra referência de educação, poxa, deu tudo tão certinho aqui com esse filho, o filho mais velho. Tudo tão certinho com o filho mais velho. Então eu já sei, eu já aqui ó, já construí o meu papel materno, ele já tá ótimo, ele já sabe protagonizar a cena. De repente você tem uma criança com TDAH e aquele papel materno, ele precisa ser reconstruído. Porque aquela mãe, ela não é capaz de ser mãe do filho que não tem TDAH e do filho que tem TDAH, a mesma mãe. Ela vai precisar se reinventar. Ela vai precisar lidar melhor com as suas expectativas, com as suas frustrações. Ela vai precisar cuidar melhor dos seus sentimentos. Tem uma história muito que eu li num livro, que é muito conveniente aqui para este momento. Uma mãe foi comprar sapatos. Ela tinha 2 filhos e ela foi comprar sapatos para os seus filhos. E já tinha comprado vários sapatos, então era uma situação conhecida. E todas as vezes que ela ia comprar sapatos, ela se estressava e ela não entendia muito bem por quê. E aí ela foi comprar sapatos com os filhos e os filhos escolhiam os sapatos e aí ela já começava a maquinar na cabeça dela. Ai, será que essa cor tá adequada? Ai, o valor, será que tá adequado? Ela podia comprar, ela tinha o dinheiro para comprar, mas ela pensava nesses detalhes. Ai, eu preciso comprar o mais barato, eu preciso ver, ai, não sei, será que tá adequado? E sem ela perceber, sem ela querer, na verdade, ela influenciava na escolha dos filhos. E isso deixava ela muito chateada. E aí, num determinado dia, ela foi comprar o sapato com os filhos e um dos filhos disse pra ela: mãe, tudo bem, pode escolher. O que você escolher está bom. E aí ela ficou super afetada, ela ficou chateada com isso. E ela disse: não, eu não quero, não, pode escolher. Ele: não, mãe, pode escolher. E aí ela ficou super chateada, saiu da loja, comprou o sapato, né? Tentou contornar a situação, saiu da loja bem chateada. E aí foi pedir desculpas pro filho, né? Ela falou: filho, desculpas, eu não queria ter influenciado na tua escolha,
eu percebi que você ficou chateado. E aí o filho olhou para ela e falou: mãe, por que é sempre difícil para você vir comprar sapatos com a gente? Quando você era pequena, você não gostava de comprar sapatos? E aquela frase, aquela pergunta caiu como uma bomba para essa mãe. Porque aí ela revisitou a infância. E ela lembrou que era um verdadeiro transtorno na vida dela comprar sapatos. Ela tinha 9 irmãos. E a mãe era bem simples. E quando ia comprar sapatos para os 9 filhos, né? Era, obviamente, ela ia em épocas de promoção. Não dava para escolher o sapato. Era o que tinha, era o que servia e era o mais barato. Então, muitas vezes, essa menina, né, na época, saiu de lá com um sapato que ela não queria, com um tênis de menino. Ela queria um tênis laranja, mas ela teve que usar o tênis azul. Enfim, do personagem que ela não queria, porque era o que tinha e era o que dava para comprar. Então, porque essa história diz muito do quê? De autoconhecimento. Se essa mãe tivesse visitado a infância dela e se ela tivesse entendido que para ela, que na vivência dela, comprar sapatos sempre foi um transtorno, mas que comprar sapatos para os filhos podia ser algo diferente. Ela podia dar um novo significado para isso. Ela não precisava mais carregar este fardo de comprar os sapatos. Ela poderia se libertar dessa situação, dessa vivência ruim e ressignificar isso com os filhos. Para ser capaz de fazer isso, você precisa ser capaz de revisitar o seu mundo interno. O que é você visitar o seu mundo interno? É você ter autoconhecimento. É você conhecer as suas dores. É você conhecer as suas frustrações. É muito importante. Essa mãe poderia ter passado, se esse filho, né, não tivesse feito essa pergunta para a mãe no shopping: mãe, você não gosta? Na sua infância você não gostava de comprar sapatos? Se esse filho não tivesse feito essa pergunta, essa mãe poderia ter passado uma vida inteira achando que comprar sapatos é um porre. Achando que os filhos não sabem escolher sapatos, que os filhos são indecisos. Enfim. Então é muito importante que vocês, mães, que vocês conheçam as dores, as frustrações, as expectativas que vocês tinham, têm, para que vocês saibam exatamente o que esperar do filho de vocês. E para que vocês saibam melhorar o vínculo e a relação. Nós não precisamos reproduzir. Óbvio que nós precisamos aceitar todas as nossas partes, as boas e as ruins. Quando a gente aceita, a gente pode mudar. Então você precisa se autoconhecer para poder aceitar tudo de bom e tudo de ruim que aconteceu na tua vida. Para que você possa ter a liberdade de mudar a tua vida, de mudar o rumo das coisas. Primeiro da tua vida e depois da vida do teu filho. Eu vejo que o problema das mães, na maior parte dos casos, é que elas focam muito no problema da criança. Então, aí eu tenho um filho com TDAH e eu preciso mudar ele, eu preciso transformar a vida dele, eu preciso melhorar as dificuldades que ele tem. Só que essa mãe, ela esquece de olhar para ela. E para você ajudar o teu filho, você precisa primeiro olhar para si mesma. Você primeiro precisa cuidar de si para depois cuidar dele. Isso não é egoísmo. Não é. Isso é necessidade. Se você não olha para você, se você não cuida para você, você não consegue cuidar e olhar para as necessidades do teu filho. Porque aí você vai perder a paciência, você vai se irritar, você vai se frustrar, você vai ficar chateada, você vai ficar triste, deprimida, ansiosa.
Porque você não tá olhando pra você. Então é muito importante que você se conheça. Muito importante. Autoconhecimento é como entrar num quarto, numa sala, né? Eu tô aqui no meu consultório e eu tenho essa luz. E com essa luz eu consigo ver algumas coisas aqui. Consigo ver bastante coisas, né? Na verdade. Eu tenho um sofá, eu tenho uma poltrona, eu tenho uma mesa branca. As paredes são tom de gelo, enfim. Eu tenho aqui esses móveis, esses ursinhos. E tá ok. Eu consigo ver isso. O que é o autoconhecimento? É você ampliar a luz. Você amplia a capacidade da luz. Então, se eu potencializar a luz daqui na minha sala, muito provavelmente eu vou ver que minha mesa, que é branca, ela deve estar encardida. Com certeza. Eu não tô vendo. Porque com essa luminosidade tá bom, tá limpa. Mas se eu aumentar a potência dessa luz, provavelmente ela vai estar encardida. Porque eu brinco, eu uso tinta com as crianças aqui, eu faço um monte de coisa. E outra, já tenho essa mesa já faz um tempo. Branco é branco. Se eu aumentar a potência da luz, possivelmente eu vou ver que o meu sofá tá encardido. E que talvez os meus bichinhos de pelúcia também estejam encardidos. Então, autoconhecimento faz com que você enxergue coisas que você não está enxergando. E aí, você tem uma escolha. Ou você se conforma, tá sujo mesmo, vou ficar na sujeira mesmo. Ou você limpa, ou você muda, ou você transforma essa realidade para melhor. É muito importante que você se conheça, mãe. Muito importante. Isso vai ajudar muito na criação dos seus filhos e isso vai impedir que você reproduza coisas que não fizeram bem para você. Se você não para pensar nisso, você reproduz de uma forma automática. E aí você sofre, seu filho sofre, sua família sofre, todo mundo sofre. E esse não é o objetivo, não é mesmo? Então pense nisso. Pense no quanto o autoconhecimento ajuda na criação dos filhos. Invista em você, certo? Um beijo e até o próximo vídeo.